povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para falar finalmente sobre a série que tanto aguardamos nesses últimos meses, Falcão e Soldado Invernal. Já para começar com esse segundo episódio, que cara, foi uma coisa de louco, porque eu não sei vocês, mas eu tô acostumado com as cenas de ações da Marvel, isso com certeza. Mas cara, o que não dá pra se acostumar é essa ação frenética que essa série tá demonstrando pra gente, uma atrás da outra. É literalmente 40 minutos de porradaria comendo, e isso tá muito incrível. Tá muito incrível e eu tô adorando isso. A gente começa o episódio com o John Walker ali no seu vestiário do seu antigo colégio, onde ele costumava jogar futebol americano e pelo jeito ele era o capitão da equipe. Nos é introduzido um Capitão América, que não é o Capitão América, óbvio, mas um Capitão América que a gente não esperava ver, digamos assim. Porque, cara, eles já não empurram goela abaixo um cara que a gente vê na atuação dele, nos olhos dele, nas falas dele ali com a sua namorada e seu melhor amigo, que ele tá realmente disposto a fazer a diferença. Ele tá realmente se esforçando, ele tá lutando pra assumir aquele manto e continuar o legado que um dia foi de Steve Rogers. Mas o que não dá pra gente deixar de perceber, por mais que nesse episódio, até ali antes do finalzinho, porque ali no finalzinho a gente tem uma quebra no nosso conceito sobre o que estava sendo construído em cima do John Walker, até aquele final a gente percebe o quão é contrastado o John Walker de Steve Rogers. Você pode pegar pelas cenas de ação, de luta dele, ele é completamente inexperiente. Por mais que a gente tenha visto umas vezes ali que ele manda bem com o escudo, isso ele realmente manda muito bem. Ele consegue manejar o escudo ali, pra mim, tão bom, na minha opinião, pelo que foi mostrado, tão bom quanto Steve Rogers fazia. Então isso não dá pra negar, ele tá mandando muito bem com o escudo realmente. Ele realmente, a gente percebe que ele não tá aprimorado, a gente percebe que ele não é um super soldado, a gente percebe que ele é só um homem comum, assim como eu, ou você, carregando um escudo que tem um puta de um legado nas mãos. E não só por isso, em luta a gente percebe que ele não é tão experiente assim. A gente dá pra ver o contraste bem grande entre ele e Steve Rogers, que a gente olha e fala, cara, é sério que isso tá acontecendo? É sério que esse cara tá fazendo isso com esse manto e esse escudo? Cara, é uma coisa muito contrastado, diferente, até amador, se for falar, porque ele se paga ali de bonzão, eu sou o bonzão, eu estou fazendo um ótimo trabalho. E a gente vê que ele realmente está se esforçando muito, cara, muito mesmo. Ele tenta se aliar até o final desse episódio, ele tenta milhões de vezes se aliar com o Buck e com o Sam. Mas não é deixado de lado o fato de que ele não é um cara experiente em questão de estar carregando esse legado. Ele é um soldado, ele é muito qualificado, ele é basicamente o cara mais qualificado que o governo dos Estados Unidos aparentemente, encontrou. Mas a gente vê que ele não chega nem aos pés do Steve Rogers e do que ele era capaz de fazer com o seu corpo. Você pode falar, mas dá uma chance, porque o John Walker não é um cara aprimorado, o Steve era um super soldado. Tudo bem, a gente pode entrar nessa discussão, mas, cara, a gente vê pelas cenas de ação que, por mais que ele não seja um cara aprimorado, ele tem umas técnicas ali que a gente fala, caraca, ele é muito bom. Só que na execução, ele não manda tão bem assim, tá entendendo?
Então a gente tá esperando que provavelmente vai acontecer. Ele vai ser aprimorado, isso eu não tenho dúvida. Ele vai receber o soro do super soldado, assim como o parceiro dele, eu não tenho dúvida sobre isso. Não sei se o parceiro dele também vai, mas ele com certeza vai. Então eu espero ver uma evolução nessas, digamos, técnicas de lutas, entre aspas, dele ao longo da série. Uma coisa que eu tô muito mesmo afim de ver é o Buck lutando contra o John Walker. Isso realmente vai ser uma cena incrível que com certeza vai acontecer ainda, tanto ele quanto o Sam, mas mais ele do que o Sam, porque a gente sabe que o Buck é um super soldado e ver o Buck dar uma surra no John Walker vai ser uma coisa simplesmente impagável. Saindo desse lado de contraste de Steve Rogers com o John Walker, vamos falar mais um pouquinho sobre o soro do super soldado, que é nos mostrado que realmente não é o que a gente achava. Até alguns filmes anteriores no MCU, a gente achava que o Capitão era um cara exclusivo, um super soldado exclusivo, um cara que tinha ali seu aprimoramento, tinha sua super força. A gente achava que ele era o único, mas a gente está sendo indicado para um lado de que não, ele não é o único e existem milhões de caras rodando por aí como ele. Assim como o Buck assim como aquele senhor que aparece no meio do episódio, o Isaiah, desculpa, eu não sei falar muito bem o nome dele. Isaiah, eu vou chamar ele de Isaiah. A gente vê que a história dele é bem pesada mesmo. Basicamente, o exército americano tentou recriar o soro do super soldado depois que o Steve foi congelado em homens negros. Eles utilizaram só homens negros para fazer esses testes e, obviamente, 99% deles falharam. O único que deu certo foi justamente o Isaiah, que aparentemente ficou um tempo ali atuando como Capitão América, por mais que não fosse ao público, fosse só entre cortinas. E vemos ali que o Isaiah e o Buck já tem um passado bem pesado sobre as coisas que eles faziam, sobre as coisas que o Buck fazia. Vemos ali que o Isaiah não tá nem um pouco a fim de perdoar ele pelas coisas que ele fez. Ele até fala ali no momento que ele adoraria arrancar o braço do Buck fora. E essa cena é muito boa. Toda a cena que é nos apresentado o Isaiah, ele demonstrando ali realmente que ele é um super soldado, ele atirando aquela coisa que parece um pedaço de bloco de tijolo, ele atirando naquela parede de madeira, simplesmente destruindo a parede. Aquela cena é inacreditável e incrível. E a gente vê um pouquinho ali de um cara realmente muito transtornado com tudo que aconteceu com ele, que não é, obviamente, é de se compreender, né? Não é à toa, ninguém que passa por uma coisa que ele passou, você ser utilizado como uma marionete a sua vida inteira para testar uma coisa que você não tá nem um pouco afim de fazer. Cara, não existe ser humano no mundo que vai ficar normal depois de passar por uma coisa dessas. O que mais tá me impressionando nessa série realmente é a gama de vilões e de, entre aspas, anti-heróis que a gente tá sendo apresentado e sendo inclinado a ver, sabe? A gente tem John, os apátridas. John, entre aspas, não é um vilão, entre aspas, enfim. Mas vamos colocar ele aí nesse, porque é o que a série tá propondo, que é o Sam e o Buck contra o governo dos Estados Unidos e contra John Walker. Para eles, que obviamente que é o que vai acontecer no final, eles recuperaram o escudo e o Sam finalmente assumiu o legado de Capitão América. Temos ali John, temos ali Barão Zemo, que não foi apresentado ainda, mas obviamente a gente verá. Eu acredito que até nesse próximo terceiro episódio, pelo que foi mostrado, uma partezinha dele ali no final desse segundo episódio. E temos ali os apátridas, né, cara? Essa equipe
entre aspas, terrorista, que eles na verdade só querem converter o mundo para como ele era antes do blip, ou seja, um mundo completamente sem fronteiras e sem nações, um mundo totalmente unificado. Eu tô muito interessado no destino de tudo isso, no destino, no que eles vão fazer com o Jon, no que eles vão fazer com os apátridas, no que eles vão fazer com o Barão Zemo, qual vai ser o destino deles, qual vai ser essa caminhada deles, desses episódios que provavelmente eu acredito que será igual o WandaVision, que terá ali entre 8 e 10 episódios essa temporada. Então, eu falar que eu tô realmente muito empolgado com essa série, eu tô muito empolgado. Eu adorei WandaVision, não me entenda mal, eu adorei de verdade. Só que essa pegada mais ação, drama, até um pouco de investigação, sabe? E é uma série da Marvel, tem a sua assinatura ali, só que tem muito mais coisas que a gente vê muito mais em filmes como Missão Impossível, 007. Não parece realmente uma série feita pela Marvel, porque é um bagulho muito, muito, muito mesmo pesado na ação, investigação, uma parte policial, uma parte política. Então, essa série tá realmente me empolgando muito, muito mais mesmo do que eu estava vendo em WandaVision. Em WandaVision foi uma das melhores séries que eu já vi até hoje, sobre toda a forma que a Marvel foi construindo a série ao longo dos episódios. Foi essencial para termos aquele final inacreditável e incrível que a gente teve. E com certeza, na minha opinião, Soldado Invernal e Falcão, que na verdade é o contrário, só está caminhando já nesse segundo episódio para ser até agora uma das melhores adaptações que a Marvel já fez para esse MCU. A gente é ali apresentado também ao que seria o Patriota, o neto do Isaiah, que nos quadrinhos ele se torna meio que um Capitão América, se eu não me engano, ali participando dos Jovens Vingadores. Cara, tem gente falando que é ele, tem gente falando que não é ele. Eu acredito que sim, eu acredito que por mais que ele só tenha sido mostrado por conta do Isaiah, eu acredito que ele tem um furo ali maior do que ser só um neto de um cara, de um senhor super soldado que foi nos apresentado. A gente também, no final desse episódio, a última cena, a gente vê ali um pedacinho do Barão Zemo, que nos trailers é nos apresentado como um cara que vai ali ajudar o Sam e o Bucky na sua busca pelos apátridas para parar eles. É nos inclinado a acreditar que ele vai ser um colaborador, vai ser muito mais um anti-herói do que um vilão. Eu não acredito tanto nisso, eu acredito que sim, eles tenham interesses em comuns, tanto o Sam como o Bucky, com o Barão Zemo, mas é aquela, né, cara, de que, a gente tem isso em comum? Temos, só que minha trajetória é completamente outra. Então assim que a gente se ajudar nisso aqui, não temos mais nada a ver com o outro. Então, o que me faz compreender o que vai acontecer? Sim, ele vai ser uma espécie de colaborador ali com os dois até uma certa parte dessa série, mas acredito que lá pro final da série realmente ele vai se converter naquele vilão que a gente viu em Guerra Civil, até muito mais vilão do que a gente viu, isso com certeza. E por último, para terminar, temos esse final onde o Jon, Sam e o Buck estão ali conversando fora da delegacia, e o Jon fala meio que pro Sam e pro Buck para eles meio que ficarem fora do caminho dele ou haverá consequências. E que ali a gente já consegue perceber de que ele estava disposto a ajudar os dois, isso sem dúvida. Ele estava disposto a ajudar eles a ir atrás dos apátridas, porém agora é nos entendido de que não, agora é cada um pro seu lado, e pode ser que até nesse terceiro episódio tenhamos um embate finalmente entre esses três, que será uma obra de arte, uma maravilha ver esses três em confronto. Sam e Buck contra Jon e talvez ali com o seu parceiro.
Bom, galera, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Primeiro teremos DC, teremos o universo de The Boys quando voltarmos, né, para a terceira temporada. Teremos uma breve review sobre as 2 temporadas de The Boys que já passaram. Então, esse foi o recado. Teremos mais vídeos essa semana, não sei quando, mas no mínimo mais 2 vídeos essa semana teremos. E nós voltamos no domingo ou na segunda-feira com esse terceiro episódio de Falcão e Soldado Invernal. Confesso que eu tô bem empolgado, acredito que vocês também estejam. E é isso, vejo vocês nos próximos episódios. A gente se vê, fui!